Olá, pessoal. Eu sou a professora doutora Crisiele Tomelleri e vou estar falando com vocês sobre o efeito anti-inflamatório do exercício físico. Antes de nós começarmos a discutir sobre essa relação do efeito inflamatório, vou estar passando para vocês algumas questões da minha formação profissional para vocês conhecerem um pouquinho quem eu sou academicamente. Então, eu tenho graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina e também tenho formação complementar em Imunologia. Eu fiz essa formação complementar em algumas disciplinas no curso de Biomedicina e também no curso de Farmácia. Eu possuo pós-graduação lato sensu em avaliação e prescrição de exercícios físicos, mestrado em educação física com o projeto Atividade Física, Síndrome Metabólica em Adolescentes da cidade de Londrina. Tenho doutorado em Ciências da Saúde com o projeto de treinamento resistido sobre marcadores inflamatórios de mulheres idosas. Tenho 3 estágios de pós-doutorado, nos quais eu estudei tanto a relação da obesidade com a inflamação e também os efeitos do treinamento resistido na modulação de ambos, tanto do emagrecimento quanto da resposta inflamatória. Atualmente, eu sou pesquisadora e integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Metabolismo, Nutrição e Exercício, o GPMN-UEL, daqui de Londrina, de onde eu resido, e aqui eu deixei também o endereço da plataforma Lattes, o endereço do meu currículo, onde vocês podem estar acessando e identificando o que eu produzo, né, quais são as minhas pesquisas e o que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. Deixo ainda aqui o meu e-mail, crisieletomelleri@gmail.com, meu e-mail pessoal, e também minha página do Instagram, que é doutora_Crisiele Tomelleri, para que vocês possam estar me acompanhando e vendo os meus trabalhos, aquilo que eu venho realizando, né, nessa trajetória aí acadêmica e atuação profissional. Então, para a nossa palestra de hoje, eu separei alguns tópicos. Então, inicialmente, nós vamos discutir um pouco, resumidamente, sobre o sistema imunológico, enfatizando os critérios e as características da imunidade inata e imunidade adaptativa. Depois, a gente discute um pouco sobre a diferença entre uma inflamação aguda e uma inflamação crônica. Quais são os principais marcadores dessa inflamação? Os efeitos anti-inflamatórios do exercício físico e as nossas considerações finais com base nisso que nós vamos discutir durante toda essa palestra. Bom, o sistema imunológico, ou sistema imune, é um conjunto de elementos existentes no nosso corpo que interagem entre si e tem como objetivo defender o organismo contra doenças, vírus, bactérias, micróbios, entre outros. O sistema imunológico humano serve como uma proteção, um escudo ou uma barreira que nos protege de seres indesejáveis, os patógenos, que tentam invadir o nosso corpo. O processo de defesa do nosso corpo através do sistema imunológico é chamado de resposta imune. Essa resposta imune, ela acontece através de 2 sistemas: a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Os 2 sistemas atuam em conjunto, porém, cada um deles tem características diferentes. Na imunidade inata, nós temos uma resposta imediata, uma resposta mais rápida, que não gera memória e também não é específica. Já na imunidade adaptativa, nós temos uma resposta mais lenta, porém uma resposta específica e que gera memória. Então, ela é uma resposta específica, por isso que ela gera essa memória. Com relação à imunidade inata, né, a resposta inata, ela serve como um alerta para que o nosso corpo, né, o sistema imune do nosso corpo, mantenha uma resposta ativa contra um patógeno. É uma imunidade que possui várias estratégias de defesa, não apenas células, né? Ela tem também barreiras físicas e químicas, como, por exemplo, as pertencentes aqui às barreiras epiteliais. O conjunto dessas estratégias se torna um potente mecanismo de defesa do organismo, e nós já nascemos com essa proteção, né? Nós não desenvolvemos a imunidade ao longo do tempo, diferente da imunidade adaptativa. A imunidade inata, ela atua em conjunto com a imunidade adaptativa, como eu disse para vocês, e caracteriza-se pela rápida resposta à agressão. Independentemente do estímulo prévio, ela é a primeira linha de defesa do nosso organismo.
Já a resposta imune adaptativa, ou também denominada de adquirida, ela é a defesa adquirida ao longo da vida, né? Sobretudo o desenvolvimento aí de anticorpos e também as respostas imunológicas que temos, por exemplo, quando efetuamos vacinas. Ela se constitui de elementos e mecanismos que são desenvolvidos em que nós somos expostos a determinados patógenos, né, a determinados fatores que fazem com que nosso corpo evolua e desenvolva, né, uma defesa específica. A imunidade adaptativa, ela age diante de algum problema específico. Por isso, ela depende da ativação de células especializadas, que são os linfócitos. Então, nós temos os linfócitos B e os linfócitos T, que têm ações diferentes, e nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, existem dois tipos de imunidade adquirida, o que nós chamamos de imunidade humoral e imunidade celular. Na imunidade humoral, nós temos o reconhecimento dos antígenos através dos linfócitos B. E, como mecanismo efetor, nós temos os anticorpos que são secretados e bloqueiam as infecções e eliminam os micro-organismos extracelulares. Então, essa é a nossa imunidade adaptativa humoral, em que nós temos a participação dos linfócitos B. Já a imunidade mediada por célula, ou a imunidade celular, ela tem como mecanismo de defesa o reconhecimento, né, a atuação dos linfócitos T, que se caracterizam como linfócitos T auxiliares, que ativam macrófagos e eliminam os micro-organismos fagocitados, ou os linfócitos T citotóxicos, que são aqueles que vão atuar na morte das células infectadas e eliminação dos reservatórios de infecção. Então, esses dois tipos de resposta, né, são respostas que fazem parte da imunidade adaptativa. Aqui, né, nós temos nessa figura, então, a explicação, e nós podemos observar que existem diferentes células, então, que fazem parte da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Na imunidade inata, nós temos, então, como elementos os fagócitos, né, que são diversas células aí que atuam no processo de fagocitose, as células dendríticas, as células natural killer, o sistema complemento e também as barreiras epiteliais. Quando nós vamos para a imunidade adaptativa, nós temos, então, os linfócitos B e os linfócitos T. Além dos linfócitos B e linfócitos T, nós temos como moléculas solúveis, tanto na imunidade adaptativa, que são os anticorpos, as citocinas e as quimiocinas, na imunidade inata, nós também temos como moléculas solúveis, moléculas do sistema complemento, proteínas de fase aguda, citocinas e quimiocinas. Esse processo, então, quando a gente estuda a questão da resposta, do efeito anti-inflamatório, é importante a gente entender a diferença entre uma inflamação aguda e uma inflamação crônica. Então, o processo de inflamação aguda, ele é a primeira linha de defesa do organismo a um dano tecidual. É uma resposta inflamatória que se dá por um complexo biológico completo, né? Um processo complexo, tá? Que envolve componentes vasculares, celulares e uma diversidade de substâncias solúveis que tem a finalidade de neutralização, destruição e eliminação do agente causador, favorecendo o reparo tecidual. A inflamação aguda, desse modo, ela é um processo importante, uma resposta positiva e esperada do nosso sistema imunológico, né, frente a este agente estressor. Ela se caracteriza por ser de início imediato, início rápido, né, tem duração curta, que pode ser de minutos a alguns dias, tem presença de edema, né, e há recrutamento de neutrófilos e monócitos para o local, né, que tem essa lesão tecidual, esse ponto de estresse que gera essa inflamação aguda. Já o processo de inflamação crônica, ele se difere desse processo de inflamação aguda, por quê? Porque nesse processo nós temos um estado constante de inflamação, que é denominado de low-grade inflammation ou inflaming, que se caracteriza pela elevação
de 2 a 4 vezes nos níveis circulantes dos nossos marcadores inflamatórios, como, por exemplo, a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa, ou TNF-alfa, a proteína C reativa, que são importantes marcadores inflamatórios e que estão relacionados ao agravamento e desenvolvimento de uma série de doenças. Então, ela é um processo inflamatório distinto da inflamação aguda e que persiste. Então, nessa tabela, nós temos as características que estão relacionadas aos processos inflamatórios agudos e crônicos. Então, o agente causal da inflamação aguda, ele está relacionado a patógenos orgânicos, radiação, agentes químicos e traumas mecânicos. Na crônica, nós temos uma persistência do estímulo inflamatório inicial e também alterações na autoimunidade. As células envolvidas na inflamação aguda são os neutrófilos, monócitos, os macrófagos e os mastócitos. Na crônica, nós temos também macrófagos, linfócitos e os fibroblastos. O início da inflamação aguda, ele é imediato, com duração de poucos dias e evolução, cicatrização ou, reformulação, remodulação do tecido. Nós temos um processo que cessa aquele processo inflamatório. Já na inflamação crônica, nós temos o início tardio, que pode durar meses ou anos e pode levar à destruição tecidual e à fibrose. Existem, desse modo, estudos mostrando que a inflamação crônica, ela se tornou um importante fator de risco para doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, há estudos na literatura relatando, essa relação que existe entre inflamação crônica e desenvolvimento de uma série de doenças. Entre os marcadores inflamatórios, nós destacamos aqueles que se caracterizam como citocinas pró- e anti-inflamatórias, adipocinas, quimiocinas e enzimas, e também derivados de hepatócitos e consequência da inflamação. Com relação às citocinas, elas são um grande grupo de proteínas, peptídeos ou glicoproteínas, secretadas por células específicas do sistema imunológico, tanto da imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. E são uma categoria de moléculas sinalizadoras que fazem a mediação, regulando a nossa imunidade, o processo inflamatório e também a hematopoiese. Essas células, as citocinas, elas também são secretadas por outras células, além das células do tecido do sistema imunológico, como, por exemplo, pelas células do tecido adiposo, pelas células do fígado, Então, tem diversos tecidos do nosso corpo, diversas células que conseguem secretar essa citocina. Elas efetuam alterações no comportamento celular, que são importantes em vários processos fisiológicos, incluindo reprodução, crescimento, desenvolvimento e reparo de lesões. No entanto, elas provavelmente são mais conhecidas pelos papéis que desempenham na defesa do sistema imunológico contra organismos causadores de doenças. Sabe-se que algumas dessas citocinas induzem ou aumentam a atividade de outras citocinas, e às vezes as suas interações ocorrem em forma de cascata, Então, uma induz a produção da outra, e a gente vai tendo um padrão, que a gente chama de padrão pró-inflamatório ou padrão anti-inflamatório, e várias consequências relacionadas à produção dessas diferentes citocinas. Então, como exemplo de citocinas, nós temos as citocinas que são consideradas pró-inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 6, a interleucina 1-beta, o fator de necrose tumoral alfa, que é denominado de TNF-alfa, que é uma citocina de grande impacto metabólico, Ele atua no catabolismo proteico, ele atua na inibição da captação e oxidação de glicose e de gordura no nosso músculo, Então, ele tem várias ações danosas para o nosso organismo quando ele não está desempenhando a ação vinda do sistema imunológico. A gente vai entender isso um pouquinho à frente. Temos também as citocinas que são consideradas citocinas anti-inflamatórias, que envolvem, sobretudo, a interleucina 10, a interleucina 4 e a interleucina 13.
Além das citocinas, nós temos como marcadores inflamatórios muito utilizados pelos estudos os derivados de hepatócitos, sobretudo a proteína C reativa, que também desempenha uma relação, né, nesse processo inflamatório, uma ação nesse processo inflamatório e nesse processo, sobretudo nesse processo inflamatório crônico, e ela se relaciona tanto com a interleucina 6 quanto o fator de necrose tumoral alfa. Faz-se uma ressalva aqui, chama-se a atenção para a interleucina 6. Por quê? Porque a interleucina 6, ela pode ser considerada tanto pró-inflamatória quanto anti-inflamatória, dependendo do seu local de origem. A gente vai ver isso mais à frente. Então, as citocinas, elas trabalham num sistema de rede e os níveis que estão sendo liberados apresentam correlações. Então, por exemplo, aqui nessa figura nós podemos ver, né, um esquema de uma inflamação crônica em que a citocina TNF-alfa é produzida pelo tecido adiposo. Essa citocina TNF-alfa produzida pelo tecido adiposo, ela cai na corrente sanguínea que estimula receptores desse TNF-alfa. E ela libera também, estimula a liberação da interleucina 6 por esse mesmo tecido adiposo. Essa interleucina 6 também cai na corrente sanguínea e vai estimular a produção da interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória, um LRA, que também é uma citocina anti-inflamatória, e vai atuar no fígado, liberando a proteína C reativa. Esse quadro pró-inflamatório, ele vai se tornando um ciclo vicioso. Então, cada vez mais nós vamos tendo a liberação dessas outras citocinas em maior quantidade, porque uma vai estimular a produção da outra. Como a gente está falando de inflamação crônica, né? Quando a gente pensa nos fatores de risco para a inflamação crônica, nós temos relatados na literatura que o avançar da idade e a obesidade são os principais fatores de risco. E, ultimamente, nós também temos uma ênfase muito grande na inatividade física, ou nos comportamentos não saudáveis adotados, né, pela nossa condição de sociedade atual. O avançar da idade e obesidade, né, e também o sedentarismo e inatividade física são fatores de risco para o desenvolvimento da inflamação crônica, e a inflamação crônica, ela está presente em diferentes doenças que também estão relacionadas a esses fatores de risco, como, por exemplo, a doença pulmonar, câncer, né, diversos tipos de câncer, doença cardiovascular, Alzheimer, diabetes tipo 2, artrite, doenças autoimunes e doenças neurológicas. Os pacientes que são portadores dessas doenças são acompanhados por um processo de inflamação crônica, por essa elevação nesses níveis circulantes de marcadores inflamatórios. A etiologia desse processo inflamatório crônico, ela se dá basicamente, de uma maneira resumida e bastante simples, através do quê? Então, nós temos agentes promotores da liberação de substâncias pró-inflamatórias, como, por exemplo, a obesidade, ou uma lesão crônica, ou ainda o diabetes, né, que vai fazer com que aumente na circulação a liberação da interleucina 6 de maneira pró-inflamatória, do TNF-alfa, de neutrófilos e macrófagos. Esses vão atuar no fígado, que vão liberar mais interleucina 6, e essa interleucina 6 vai liberar a proteína C reativa, que é uma proteína de fase aguda, que aumenta em resposta a esse processo inflamatório. Essa proteína C reativa vai atuar nos nossos vasos, né, causando aí alterações na saúde dos nossos vasos. Então, ela vai aumentar, né, esse nível de proteína C reativa circulante, diminuindo o óxido nítrico, que vai interferir na menor vasodilatação, aumentando outras substâncias que também vão atuar tanto na vasodilatação quanto o aumento do shear stress desse vaso, aumentando essa lesão vascular, promovendo essa lesão vascular, que vai gerar um vaso não saudável. Esse processo gera, então, a liberação de novas substâncias que são pró-inflamatórias. Aumenta a interleucina, aumenta a TNF, aumenta monócitos, aumenta macrófagos, que vai para a corrente sanguínea e que vai estimular novamente a produção dessas substâncias. Então, nós temos
num ciclo vicioso em que se mantém constante, né, esses níveis elevados dessas substâncias que são esses marcadores inflamatórios. Nessa tabela, nós temos aqui a descrição e as características de algumas citocinas e as suas ações. Então, destacamos aqui a interleucina 1-beta, que é uma citocina que tem uma ação pró-inflamatória, né? E é produzida, sobretudo, nas células T e nos macrófagos ativados. Nós temos, por exemplo, a citocina TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, que também é produzido pelos macrófagos, pelas células natural killer, pelas células T, que promovem inflamação, que promovem ativação endotelial, que tem uma relação muito grande com a resistência à insulina e que tem uma ação pró-inflamatória. Nós temos a interleucina 1-RA, que é produzida pelos monócitos e pelos macrófagos e que tem uma ação anti-inflamatória, atuando em conjunto com a interleucina 10, ela tem uma ação contrária ao TNF-alfa, né? A interleucina 10, como eu falei para vocês, que são produzidas também pelos monócitos e tem um efeito anti-inflamatório, ela é potente supressora das funções pró-inflamatórias vindo dos macrófagos, certo? E aqui, como eu ressaltei anteriormente, nós temos a interleucina 6, que é considerada tanto uma citocina anti-inflamatória quando ela é produzida pelo músculo, ou uma citocina pró-inflamatória quando vem dos outros tecidos. Ela tem uma correlação com a proteína de fase aguda e tem várias ações também, né, com o TNF-alfa. Quando ela é produzida pelo músculo, ela tem ações anti-inflamatórias e ela é denominada de miocina. Nesse sentido, nós podemos identificar que a interleucina 6, ela tem essa característica ambígua, que a caracteriza como uma citocina pró-inflamatória, produzida por diversos tecidos, e como uma miocina de característica anti-inflamatória, quando ela é produzida pelo músculo esquelético. Interessante ressaltar que, para essa citocina, para essa miocina, ser produzida pelo músculo esquelético, é necessário que haja o processo de contração. É a partir da contração muscular que há a liberação dessa miocina, interleucina 6, que age no músculo, aumentando a captação de glicose e a oxidação de gorduras, vai para a corrente sanguínea, atuando no fígado, aumentando a liberação e produção da glicose hepática durante o exercício e também aumentando a lipólise, né, fornecendo aí esses ácidos graxos livres para serem oxidados durante o exercício. Um outro fator que chama bastante atenção é que, inicialmente, se defendia e se acreditava que essa resposta anti-inflamatória do exercício, promovida, sobretudo, pela liberação dessa citocina, da interleucina 6, da miocina, era responsável devido a um dano celular, né, a um dano muscular ocorrido com a contração muscular. Mas os estudos atuais revogam essa hipótese, né, e defendem que a ação anti-inflamatória produzida pela contração muscular, ela é independente da lesão, do dano muscular. Ela acontece pela contração muscular e ela tem ações que passam, né, da ação no próprio músculo. Nesse sentido, mais atualmente, o músculo ele começou a ser considerado como um órgão endócrino, secretor de vários hormônios, né, peptídeos, né, citocinas, que têm ações autócrinas, parácrinas e endócrinas. Nesse estudo da Pedersen, ela traz aqui para a gente um esquema bem interessante, mostrando que a liberação que ocorre na circulação dos marcadores pró e anti-inflamatórios se distinguem quando a gente tem uma situação de exercício e uma situação de sepse. Então, na situação de sepse, eu tenho a interleucina 6 sendo liberada em grande quantidade, sendo secretada em grande quantidade, que é acompanhado por uma resposta pró-inflamatória do TNF-alfa. Seguindo, eu tenho a liberação
de substâncias que vão atuar na resposta anti-inflamatória, como, por exemplo, a interleucina 1RA e a interleucina 10. Na condição de exercício, eu tenho um aumento dessa interleucina 6, que é produzida pela contração muscular, que não é acompanhada pelo aumento do TNF. Então, a interleucina 6, miocina produzida pelo músculo, inibe a ação desse TNF, inibe a liberação desse TNF, seguido aqui por uma resposta anti-inflamatória. Um outro fator que é importante nós considerarmos também é que a produção dessa interleucina 6, ela guarda uma relação com a duração, com a quantidade de músculo envolvida no movimento, no exercício, e também com a intensidade desse exercício. Nessa figura, que também é uma figura do estudo da Pedersen, de 2013, ela traz a quantidade plasmática, né, da interleucina 6 após diferentes tipos de exercício. E observa que ela aumenta, né, essa liberação, após os diferentes tipos. Então, nós temos aqui na extensão de perna, na atividade de ciclismo, na atividade de corrida e também no exercício excêntrico. Então, essa interleucina 6, ela aumenta acentuadamente após o exercício e é o músculo esquelético o principal responsável por essa liberação. É isso que os estudos concluíram e identificaram, então, esse efeito dessa miocina, né, como um efeito anti-inflamatório. Deste modo, quando a gente pensa no efeito anti-inflamatório do exercício, nós também precisamos caracterizar e evidenciar que existem dois efeitos, um que é considerado indireto e um que é considerado direto. Então, esses efeitos em conjunto levam ao efeito anti-inflamatório do exercício físico. O efeito indireto, ele se dá pelas alterações que ocorrem, sobretudo na redução da gordura corporal, que é promovida com a prática de exercícios físicos, no aumento da massa muscular, né, que promovem alterações tanto na composição corporal quanto nas questões metabólicas, que favorecem a diminuição da expressão de citocinas pró-inflamatórias. Além disso, nós estamos observando que os estudos mostram que há uma mediação direta em que a contração muscular libera miocinas que têm efeitos anti-inflamatórios, inclusive, né, diminuindo a liberação de outras citocinas com características pró-inflamatórias. Então, nós temos efeitos que são considerados diretos e indiretos. Dessa forma, a interleucina 6, miocina, é a primeira identificada a partir do músculo em contração, e a liberação dessa miocina está relacionado a diferentes fatores, como, por exemplo, nós temos no processo tanto de obesidade, quanto nas doenças crônicas e ainda num processo de inatividade física, aumento de marcadores que têm relação com a nossa resposta hipertrófica. Eles inibem a resposta hipertrófica. Isso acontece pela mistatina e também pelo TNF-alfa. O TNF-alfa, ele vai lá na via de sinalização do IGF-1, inibe essa via, não permite que essa via aconteça, então a via de anabolismo ela é inibida, ele aumenta a produção da miostatina e ainda atua na via de catabolismo muscular, ele favorece o catabolismo muscular. O exercício físico, como ele libera essa miocina, principalmente a interleucina 6, ela atua nesses mecanismos, sobretudo inibindo a ação da miostatina, inibindo a ação do TNF-alfa, o que aumenta a possibilidade da hipertrofia muscular quando há o estímulo correto para isso. Nós temos também que essa miocina, ela atua na maior oxidação do tecido adiposo, e ela também favorece a expressão, a liberação do BDNF-alfa, do BDNF, que vai atuar na nossa condição, na nossa saúde neurológica. Nós temos melhoria na sensibilidade à insulina, também mediada pela interleucina 6, produzida via músculo, na osteogênese, com liberação aí de fatores de crescimento, IGF-1, IGF-2, ações anti-inflamatórias moduladas pela interleucina 6 e aumento da defesa antitumoral e também aumento da função pancreática,
né? Estabilização da nossa parte metabólica e dos nossos hormônios liberados pelo pâncreas, que levam todos esses fatores em conjunto à diminuição do risco de doenças crônicas e mortalidade prematura. Então, nessa outra figura, nós podemos evidenciar aqui os diferentes efeitos que a liberação dessas miocinas atuam. Então, nós temos, né, respostas dentro do músculo, que são respostas que nós podemos chamar de respostas autócrinas. Então, nós temos respostas que favorecem a hipertrofia, nós temos aumento da oxidação da gordura, aumento da captação de glicose, que é modulada por essa citocina, por essa miocina, expressa aí pela contração muscular. Além disso, a liberação de outros fatores que vão interferir na lipólise do tecido visceral e subcutâneo, favorecendo um processo de emagrecimento desse tecido. Então, nós temos também aumento da lipólise no tecido adiposo, nós temos alterações a nível da produção da glicose hepática durante o exercício, um favorecimento, ações tanto nas nossas células, né, no sistema renal, como também estimulando corticoides, né, como, por exemplo, a liberação de cortisol, que vai atuar no sistema imunológico. A própria miocina, interleucina 6, liberada pelo músculo, ela também vai atuar nos macrófagos, inibindo a produção de TNF-alfa e favorecendo a expressão, a liberação de citocinas anti-inflamatórias. Então, pensando num contexto geral, no osso, no intestino e também no pâncreas, né, com maior liberação de insulina e estabilização daquela resistência à insulina atuando aqui no nosso músculo. Desse modo, se a gente pensar num quadro de inflamação crônica, em que o indivíduo ele tem a expressão, né, a secreção aumentada de marcadores pró-inflamatórios, quando nós temos esse efeito do exercício físico, nós temos essa resposta pró-inflamatória sendo modulada por toda essa resposta anti-inflamatória, que é uma resposta complexa e que envolve aqui os nossos diferentes sistemas. Desse modo, nós podemos pensar que o efeito anti-inflamatório do exercício físico, ele está relacionado ao aumento das citocinas anti-inflamatórias, em paralelo com uma diminuição das citocinas pró-inflamatórias. Esse é nosso efeito direto do exercício físico. Fora isso, nós temos o efeito indireto, que envolve toda a modulação relacionado à modificação na composição corporal, que é proporcionada pela prática do exercício físico. Sendo assim, diversos estudos começaram a surgir, demonstrando, né, qual é a relação entre prática de atividade física, prática de exercício físico sistematizado e a modulação dessa inflamação de baixo grau ou inflamação de baixo nível crônica. Então, nessa figura, um estudo publicado em 2005, nós podemos observar que a prática de exercícios físicos leva à liberação, então, dessa miocina, que é a interleucina 6, que vai cair na nossa circulação e promover efeitos sistêmicos, com aumento da produção de interleucina 1RA e de interleucina 10, que são citocinas anti-inflamatórias, e também de receptores aí que atuam inibindo a ação do TNF-alfa. Isso tem relação com proteínas de fase aguda, né, que tem relação com todo o nosso processo inflamatório. Importante também evidenciar que existe uma resposta que a gente chama ao exercício, que é uma resposta aguda e uma resposta crônica, pensando em efeito anti-inflamatório. Então, as sessões agudas de exercício físico, elas também promovem adaptações e regulações na resposta imune. Ou seja, há uma redistribuição transitória de células do sistema imunológico que resultam em um estado elevado de imunocompetência. Então, nós temos aumento em diversas células que vão atuar na nossa resposta inflamatória. No entanto, há algumas discussões sobre essa resposta, sobretudo quando envolvem exercícios de alta intensidade, exercícios extremamente extenuantes, exercícios de muito volume ou de muita intensidade.
em que parece que esse tipo de exercício promove uma imunossupressão. Então, em esportes de altíssima intensidade, em esforços de altíssima intensidade, nós podemos ter uma supressão na resposta imunológica, né, de maneira aguda, que promove aí o aumento do risco de infecções. Quando a gente pensa nos efeitos crônicos, nós observamos que cada sessão de exercício, desde que a intensidade seja adequada, vai produzindo todas aquelas miocinas que cronicamente vão modelando, remodelando todo esse processo inflamatório crônico e vão trazendo benefícios ao longo do tempo para esse indivíduo. É importante ressaltar que esse efeito do exercício, ele não perdura para sempre. É necessário que a pessoa tenha doses repetidas, né, continuamente do exercício, para que ela tenha, sobretudo, esses efeitos crônicos presentes na prática de exercícios físicos, como resposta. Então, nessa figura, que é um estudo publicado recentemente, em 2020, nós podemos observar que, nesse estudo, eles trazem exatamente que a prática de atividade física e de exercício físico, que são de moderada intensidade, de leve a moderada intensidade, nos levam a um maior, né, efeito sobre a nossa saúde. Quando esse exercício passa num potencial de intensidade para um exercício máximo, né, para um exercício de grande intensidade, nós temos aí uma diminuição desses benefícios. Então, o exercício de altíssima intensidade, né, porque há protocolos de alta intensidade que têm demonstrado também produzir uma resposta positiva, mas são aqueles protocolos que não são aqueles protocolos de exaustão máxima, aqueles protocolos de muito esforço intenso. Com relação, então, a esse efeito crônico, diversos estudos publicados nos últimos anos têm mostrado para a gente, têm trazido protocolos experimentais, demonstrando que a prática de exercícios físicos, né, por algumas semanas, aí 12, 8 semanas, já conseguem produzir, né, promover um efeito positivo nessa inflamação crônica. Então, esse estudo foi produzido, por exemplo, com indivíduos idosos. Esse estudo mostrou que o exercício, após 12 semanas, o treinamento aeróbico, trouxe modulação inflamatória em mulheres que tinham síndrome metabólica, que é um fator de agregação de fatores de risco em que a obesidade está presente e também a inflamação crônica. Né? Outros estudos mostrando que exercícios de alta intensidade ou de moderada intensidade, respeitando o limiar, né, de cada indivíduo, traz, né, efeitos positivos sobre essa inflamação. Aí eu trouxe para a gente um estudo de revisão que faz aí um levantamento da literatura com relação, primeiro, ao exercício aeróbio, né, quais são os efeitos desse exercício nessa inflamação crônica, porque ainda há muita discussão na literatura sobre o tipo de exercício, sobre a intensidade desse exercício e sobre o volume. Então, com relação ao tipo de exercício, né, essa revisão, ela trouxe vários protocolos de exercício aeróbico que evidenciaram, em sua maioria, um efeito positivo de maneira crônica, né, em marcadores analisados. Então, nós temos aqui diminuição de proteína C reativa, diminuição de interleucina 6 basal, que é medida 72 horas após o exercício, então tira a ação, né, a liberação daquela produzida pelo músculo, diminuição de TNF-alfa, aumento, por exemplo, da interleucina 10, que é uma citocina que atua como anti-inflamatória, interleucina 6 em todas as variáveis avaliadas, que aqui foi proteína C reativa e interleucina 6. Então, mostrou com esse estudo que o exercício aeróbio de moderada intensidade e volume, né, de 40, 30, 40, 50 minutos, é efetivo após 12 semanas de treinamento para promover esse efeito anti-inflamatório, para mobilizar, né, para equilibrar essa ação pró-inflamatória crônica com a liberação dessas substâncias que atuam na diminuição desses marcadores pró-inflamatórios.
Nesse outro estudo, que é com treinamento resistido, que é um estudo de minha autoria em parceria com uma pesquisadora da Unicamp, que foi um dos trabalhos que nós desenvolvemos durante o meu primeiro pós-doutorado, nós quisemos verificar o efeito do treinamento resistido nesses marcadores inflamatórios e estudamos apenas indivíduos idosos. Nesse estudo, nós observamos, quando a gente analisou o efeito do treinamento na proteína C reativa, nós encontramos mais estudos que fizeram essa proposta e evidenciamos na somatória dos efeitos um fator positivo, ou seja, o grupo que praticou exercícios físicos, que praticou protocolo de treinamento resistido, teve uma diminuição na proteína C reativa basal, naquela que está relacionada à inflamação crônica, comparado com os grupos controles que não fizeram nenhum tipo de exercício. Quando a gente analisou a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, nós não observamos diferença estatisticamente significante nem para a interleucina 6 e nem para o TNF-alfa, o que pode estar relacionado ao número de estudos, né, que são poucos estudos que analisaram, também a condição da expressão da interleucina 6 poder estar sendo secretada pelo músculo, que pode dar uma interferência nessa relação. Então, mais estudos são necessários para elucidar, né, se realmente o treinamento resistido, ele pode promover diminuições nesses marcadores aí pró-inflamatórios que estão relacionados à inflamação crônica. Sendo assim, pessoal, nós podemos concluir com tudo isso que eu estou falando para vocês, que quando nós temos um quadro de inatividade física, né, essa inatividade física leva a uma diminuição da massa muscular e um aumento da adiposidade. Esse processo pode levar a uma maior infiltração de macrófagos e no tecido adiposo visceral, que promove já um quadro de inflamação local. Essa produção dessa inflamação local começa a produzir mais substâncias pró-inflamatórias que levam a um quadro de inflamação sistêmica crônica, que é a elevação de 2 a 4 vezes desses marcadores inflamatórios. Então, quando nós temos um quadro de inflamação aguda, esses marcadores, eles aumentam acentuadamente e depois eles estabilizam e diminuem e voltam para as condições normais basais. Quando nós temos um quadro de inflamação crônica, há o aumento, mas esse aumento não é como na resposta aguda, é uma resposta constante, né? Um estímulo constante que mantém ali o limiar de 2 a 4 vezes acima do que é considerado normal. Essa inflamação crônica está relacionada à insulina, à resistência à insulina, à aterosclerose, aos fatores tumorais de crescimento, né, alguns tumores, à, né, formação indevida da questão óssea, né, então nós temos todo um comprometimento da saúde óssea também relacionado a esses processos inflamatórios, que levam aí ao desfecho, né, pior, que são as doenças, sobretudo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer e também osteoporose. Por outro lado, como nós vimos, a prática regular de exercícios físicos, ela pode promover um efeito direto e indireto anti-inflamatório, levando, né, a alterações na composição corporal e à liberação de miocinas, que vão atuar em diferentes situações, na resposta hipertrófica, na oxidação do tecido adiposo, na sensibilidade à insulina, na melhor saúde óssea e também liberação de marcadores aí de sinalizadores de crescimento, no processo anti-inflamatório e também na defesa antitumoral e na função pancreática, né? Todos esses fatores, que aqui estão resumidos e a gente vai ver um pouco mais deles à frente, atuam aí na diminuição dos fatores de risco de doenças crônicas, que pode atuar, né, na mortalidade prematura, prevenir essa mortalidade prematura. Desse modo, né, então nós temos aqui uma outra figura proposta por Schaeffer e Latini em 2020, que nos traz exatamente a importância da quantidade de atividade física e também da intensidade desse exercício. Então, quando nós temos um quadro de inatividade física, nós temos produção de citocinas pró-inflamatórias, que é a interleucina 6, que vai ter relação com as doenças crônicas, aos diabetes, aumentar o risco de infecção e não desencadear fatores neuroprotetores.
Quando nós temos a prática de atividades físicas leves a moderadas, nós já temos sinalizações para respostas anti-inflamatórias, com liberação de interleucina 6 anti-inflamatória, que diminui o risco de infecção, que diminui o risco do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e que aumenta o nosso fator neuroprotetor. O exercício regular, que é realizado de moderada a submáxima intensidade, aquele que está ali próximo, né, ao nosso VO2 máximo, um pouco antes de ser tão extenuante, nós temos também produção de interleucina 6 anti-inflamatória, que diminui ainda mais, porque você tem mais produção, porque você tem maior envolvimento muscular, maior contração, maior quantidade de exercício, que diminui mais ainda o risco de infecção, diminui as doenças crônicas e aumentam ainda a nossa capacidade neuroprotetora. Quando nós vamos para o exercício agudo, extenuante, para os esportes de elite, que são aqueles que têm uma demanda muito exagerada a nível de intensidade, que levam à exaustão, que levam aí, né, a um quadro de fadiga, realmente a uma situação de intensidade muito alta, nós temos aumento da produção, tanto da interleucina 6, porque está tendo contração muscular anti-inflamatória, mas nós também temos produção da interleucina 6 pró, né? A gente aumenta o risco à infecção, a gente diminui pouco o risco a doenças crônicas, mas a gente também diminui a nossa neuroproteção. Então, nós precisamos estar, né, sempre atentos a essa questão da intensidade. Reforço para vocês que a literatura ainda não tem muito claro e muito estabelecido a dose-resposta para melhor produção desse efeito anti-inflamatório. No entanto, exercícios que são considerados alguns protocolos de treinamento aeróbico moderado, de treinamento intervalado, alguns protocolos de HIIT, né, alguns exercícios, alguns protocolos de treinamento de musculação têm comprovado esses efeitos positivos do exercício físico. Então, o músculo, ele é o nosso principal secretor dessas miocinas, né, que vão, então, exercer essas funções que nós denominamos de funções autócrinas, atuando na própria musculatura, então, aumenta a ativação da AMPK, que aumenta a oxidação de gorduras, favorece a hipertrofia quando nós temos estímulo, aumenta a captação de glicose, né, então, aumenta os estoques de glicogênio dentro do músculo, certo? Atuam sistemicamente, né? Atuando aí na liberação, por exemplo, do BDNF, que tem relação com a nossa questão cerebral, como eu disse para vocês, atuam na nossa questão endotelial e revascularização, inibem, né, e atuam em sistemas na questão do nosso hipotálamo, que atuam ali no sistema de regulação apetite e fome, né? Então, a gente tem uma interferência da liberação de substâncias que são produzidas também pela contração muscular. Então, fora a interleucina 6, nós temos outros fatores que vêm sendo estudados, sobretudo a irisina, né, que parece ter uma relação muito próxima aqui com o BDNF. Temos a atuação na redução da gordura visceral e da massa gorda, aumento da lipólise, né, alterações a nível de sistema imunológico, com maior produção de citocinas anti-inflamatórias e diminuição de citocinas pró-inflamatórias, ações adrenérgicas, né, estimulando aí a produção de hormônios que atuam no nosso sistema também imunológico, no nosso intestino e pâncreas, atuando na questão da captação e produção da liberação, melhor dizendo, da insulina, e também no fígado, né, atuando aí na maior liberação e produção hepática de glicose durante o exercício. Então, é uma cascata de eventos, né, uma complexidade de eventos que estão envolvidos no efeito anti-inflamatório dos exercícios. No entanto, é necessário que a prática seja regular desses exercícios para que a gente possa controlar, né, essa questão do nosso sistema imunológico. Assim, concluindo a nossa palestra, nós podemos então identificar que a prática regular de exercícios físicos pode ser um controlador do sistema imunológico, capaz de melhorar as defesas do organismo contra infecções e diminuir as chances de doenças crônicas. Então, a gente desenvolve uma melhoria em todo o nosso sistema imunológico e ainda conseguimos uma modulação daquela inflamação crônica presente aí nas diversas doenças e também no processo
de envelhecimento e no processo de inatividade física e obesidade. Desse modo, pratique exercícios físicos regularmente e mantenha-se ativo. Agradeço a atenção de vocês, lembrando que o exercício físico é importante para que esse efeito anti-inflamatório aconteça, né? Coloco aqui novamente o meu e-mail e também o meu Instagram. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que foi discutido, podem estar entrando em contato por e-mail. Também podem estar acessando, né, o meu currículo. Lá tem vários estudos que nós fizemos com marcadores inflamatórios e nós realmente verificamos que a prática dos exercícios sistematizados no protocolo que nós usamos foi o treinamento resistido, em que a gente verificou que houve aumento da interleucina 10 e diminuição do TNF-alfa, e isso também foi associado ao aumento da massa muscular e diminuição da gordura. Então, observamos um efeito direto e indireto da prática sistematizada de 12 semanas de exercício. Vocês podem estar observando isso lá no meu currículo, e se tiverem interesse em algum estudo, eu também tenho cadastro no ResearchGate, né, que vocês podem estar acessando as minhas pesquisas por lá, ou então entrando por e-mail, que eu posso estar disponibilizando esse material para vocês. Agradeço a atenção de todos, obrigado pelos que estiveram por aqui, espero ter uma nova oportunidade de nos encontrarmos e encerro essa apresentação. Até mais.